Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós e que a espiritualidade amiga possa fazer com que nós saiamos daqui melhor do que nós entramos. Como o nosso irmão falou, esse capítulo 27, eficácia da prece. Na verdade, o texto de Kardec, o comentário de Kardec sobre a prece, ele é grande, então eu vou ler só a fala, de certa forma, de Jesus, que fala assim: o que quer que seja que pedirdes na prece, credes que obtereis, e vos será concedido. Isso em Marcos, no capítulo 11, versículo 24, que o João, ele reforça, o João Evangelista, no seu capítulo, na seu Evangelho, ele fala isso também. Só que o João só acrescenta uma palavra, que é muito importante. João fala: tudo o que pedis em nome de Deus vos será concedido. Tudo. É assim. E aí a gente fica assim: peraí, mas como? A gente pede para ganhar dinheiro, a gente tem que ganhar? Eu não sei lá, o a mesa, você tem que ganhar, mesmo sem fazer prece. Eu fico imaginando se eles fizessem prece mesmo, filho, com o nome de Deus. Mas aqui, nem sempre não é isso, nós estamos pedindo. Tem hora que a gente pede, e não acontece. O que está faltando? Oi? Pois é, uma delas é merecimento. Mas tudo que pedires em nome de Deus. Então são questões que a gente tem que pensar. Gente, a cada dia, graças a Deus que vai passando, a gente vai acompanhando, o avanço do entendimento da humanidade, principalmente de algumas correntes espiritualistas sobre o tema. E a doutrina espírita é um espetáculo nessa área. Ela vai clareando para a gente, mostrando esse Deus enorme, esse Deus que tomou conta de tudo, que é um manancial. Eu li um livro, uma frase, uma obra dessa um dia, que ele falou assim: é como se Deus fosse um sol eterno, constante na sua vida. Quem atrapalha as bênçãos de chegar em você é você mesmo. Assim, eu falei: como isso? A gente anda muitas vezes cabisbaixo, nós andamos tristes, tem hora que a gente anda capengando, tem hora que a gente anda frágil. Como que esse Deus atende tudo? É esse Deus que os apóstolos trouxeram, que o Cristo veio nos mostrar e que a doutrina hoje ela clareia. No livro Obreiros da Vida Eterna, os casos ajudam a gente a entender. No livro Obreiros da Vida Eterna, leia lá para vocês verem, na obra de André Luiz, psicografia do nosso querido Chico. Na obra de André Luiz, o Obreiros da Vida Eterna, eles trazem para nós a equipe do mundo espiritual. O Silas, André Luiz e mais alguns companheiros vieram à Terra. Eles estavam na colônia nosso lar. Desceram com missão. Qual que era a missão deles? Desencarnar 4 pessoas. Fazer o processo desencarnatório. Ou seja, acompanhar o desligamento dessas almas. E aí não vou entrar na questão dos personagens, mas um era espírita, o outro católico, o outro evangélico, assim, cada um na sua área, no seu trabalho. E aí eles estavam já deslocando, que eu vou citar só uma, que era o desencarne da Albina. Era uma religiosa, me parece que era na área evangélica, e era muito dedicada à educação das almas, muito dedicada. Inclusive ela tinha uma casa e tinha lá os jovens, as meninas que estavam sempre próximas dela. E ela já estava assim, toda reventada fisicamente. Parece que estava tendo um tumor no coração, rins, algumas complicações, toda no organismo dela já estava assim, já não tinha mais nem como lutar. E a equipe, simplesmente recebeu, a hora que eles estavam deslocando para lá, ainda, estavam atendendo a outras pessoas, estavam indo para essa casa aonde a Albina estava lá acamada. É interessante que quando alguém chama o Silas,
e fala para ele: alguém quer conversar com você em mudança de plano. Ele sai, né, deixa a equipe lá e desloca para esse local, volta depois e volta assim: olha, vamos nos deslocar rapidamente para a casa da Albina. Por quê? Porque houve uma interferência. Por quê? Não, ela não vai mais desencarnar. Nós temos que agir com pressa para que a gente possa atuar. Porque alguém fez uma prece e mudou os planos. Chegou na direção da colônia a oração, e a ordem é para que nós possamos inverter a situação. Ela ia desencarnar, nós temos que agora dar a ela mais vida para que ela continue vivendo. Gente, é desse André Luiz ficou assim: o quê? Mas como assim? Mudança de planos? Em uma oração? Mas calma, você vai ver a hora que você chegar lá, você vai acompanhar. E aí, nesse sentido, eles chegaram lá, e aí olharam o quadro, né, a maioria médicos, né, desencarnados, nós estamos falando de equipes desencarnadas, e eles acompanhando, vendo a situação dela, está assim, está assado, está desse jeito, isso aqui. E nisso, eles então começaram a aplicar passe, viu, gente? Olha, não há um outro recurso que a espiritualidade utiliza para quase que para tudo: passe. Eles iam dar passe nela para desencarnar. Eles deram passe nela para ela viver. Assim. E aí foi fazendo a operação, né, revigorando os órgãos, dando energia para que ela pudesse sobreviver. E a hora que ele terminou a operação, instantaneamente, a Albina foi tendo aquele alívio na respiração, no estado de ânimo, né, para alimentação, e ele falou assim: agora ela tem condições, que ela ia desencarnar naquela hora, praticamente naquela noite, eles iriam fazer o desligamento. Só antes de continuar o caso, foi feita uma pergunta assim, que talvez está na cabeça das pessoas: peraí, mas todo mundo que desencarna tem esse acompanhamento? Assim, nem sempre. O tratamento distinto a alguém é aquela pessoa que se distingue na vida. É proporcional. Como que acontece então? A maioria desencarna com a lei natural. Só para a gente ver como que a gente se encontra, né? E aí, eles continuam, né? Ela vai viver por alguns meses. Assim, ela vai viver por alguns meses. Aí, quando ela pergunta que chegou lá, tinha umas 14 meninas que a Albina educava, que estavam no coral, igual a Flávia, mas o Gabriel estava cantando aqui, e em torno dela fazendo orações. Ela falou: será vibrações delas que fizeram com que interrompesse a morte dela? Ela falou assim: não, toda vibração auxilia, mas não foi. E viu as filhas da Albina ali presente, e chorosas, mas alegre com ela vir melhorar, e perguntou: foi a vibração, a prece delas também que conseguiu mudar o quadro? Ela falou assim: as preces sempre auxiliam. Toda prece, ela melhora, ela ergue, ela ajuda, ela santifica, mas também não foi delas não. E aí, mas então quem que tem tanto poder para interferir no mundo espiritual, para chegar na direção da nossa colônia e mudar o nosso plano de trabalho? E André Luiz fala assim: eu sei de um caso que está lá, ele dá a referência do livro Missionários da Luz, em que a espiritualidade teve que interferir. Eles lá reuniram e viram que o encarnado precisava de mais tempo aqui na Terra, e eles fizeram isso, deram a ele uma moratória. Agora, a ordem chegar de encarnar para nós, eu nunca tinha visto. Assim, gente, uma oração, uma prece, mudou, chegou na direção da ordem, a equipe toda ia causar era um desencargo que ia acontecer. E aí não aconteceu. A hora em que então chega, adentra, né, a sala, um senhor, né, muito bem posto, né, com uma criança dos seus 8 anos de idade. Aí
o Silas falou assim: observe, André, observe, você vê. E a hora que a criança chegou muito educada, cumprimentou todo mundo e falou: vovó, a senhora não pode morrer, a senhora não pode, não, meu filho. Mas por quê? Não, mas eu estou muito mal, eu estou assim, você tem medo que eu vá? Não, vovó, a senhora não pode ir. Mas por quê? Eu não sei, mas a senhora não vai. E falou assim: fique com ela. Aí o Silas falou com o André: André, está aí a razão dela não morrer. Ele está certo, ela não vai. Agora não. E aí, você observa nas filhas da Albina. Aí quando ele observou, o que você nota? Uma delas está grávida. Uma delas está grávida. Pois é isso aí. Esse menino, apesar dos seus 8 anos, olha, ele foi abandonado e foi colocado às portas de Albina. Um menino rechaçado, órfão. E ela acolheu essa criança. Só que esse espírito é um servo de Cristo. É um espírito do Evangelho. Ele veio para trabalhar no Evangelho. E assim, ele é um espírito ligado a essa família há muito tempo, que volta ao lar, apesar da prova, é um espírito com missão. Não é um espírito redimido, mas é um espírito trabalhador e que teve boas ações nas suas reencarnações passadas. E ele agora está aqui. E partiu dele a prece, para que a Albina, a sua avó, não viesse a desencarnar. Mas por quê? Ao no desprender, que isso acontece com todos nós, gente. Por isso, olha, oração é sempre. Você deve orar a hora que você está feliz. Você deve orar a hora que você está com fome, a hora que você está matando a fome. Você deve orar a hora que você acorda, a hora que você dorme. Gente, oração é quase que horas de ação, tá? Mas também um rogo, um pedido, uma elevação de propósito, de aspirações à vida. Vocês estão orando. Mas não deixemos de orar, principalmente na hora que nós vamos deitar, nós vamos dormir. Você está abandonando o seu corpo e você está varando o mundo espiritual. E nós, sem proteção, você fica à mercê de sugestões, de ideias, de quadros, de perseguições. Então, não descuidemos na hora da gente dormir. Façamos sempre as nossas orações. Essa criança, e acontece com todos, na hora em que ele se desprendeu, quando com seus 8 anos, ele teve acesso pelas percepções, já o hábito de captar a ideia da espiritualidade, de que a sua avó iria desencarnar. Ele teve informação que ela iria desencarnar, certeza. Só que ele também tinha informação de que estava vindo no ventre de uma daquelas filhas da Albina a sua companheira de reencarnação. E os dois tinham trabalhos seríssimos a realizar. Hoje, Paulo, eu fiquei pensando, gente, nós vamos até criança, a gente ajuda as nossas mulheres, né? Você vê que 8 anos de idade é preocupado com a esposa, né? Flávio? Isso é coisa de espírita, isso, né? Não é qualquer um, não. Então, o fato é que ele fez isso, e com isso, porque ele percebeu que, com o desencarne da avó, a filha, iria sentir e iria causar um aborto na sua companheira. Sim, iria causar um aborto. Ele então pede, interfere e, não tendo muito recurso, ora a Jesus, ora a Deus para que aquilo não pudesse acontecer. Ou seja, manda o aviso, explica para a espiritualidade como que estava acontecendo e que ele precisava de ajuda. Como ele era uma alma que tinha, como diz o nosso companheiro, de crédito, ele tinha mérito, e também tem um porquê. Gente, olha, na questão do poder público a gente aprende que o coletivo sobrepõe ao individual. No mundo espiritual também. No Evangelho, se for para cair uma humanidade, cair um homem que cai, é um só. Ou seja, é melhor então auxiliar muitos do que auxiliar um só. E no caso ali era 2 espíritos que tinham tarefas extraordinárias na área do Evangelho. Olha a grandeza que nós estamos lidando com isso.
Por mais que a gente ache que as questões materiais são importantes, as questões espirituais sobrepõem ao material. E com isso, ele então foi atendido, mudou todo o plano reencarnatório para poder auxiliar também. E ali foi feito o trabalho, ou seja, adiou o desencarne da Albina. Ela não sabia nem percebeu nada, ela simplesmente confiou nas leis de Deus. A eficácia da prece, se vocês for lerem aqui, Kardec vai falar, eles não vão mudar a lei de Deus. As leis de Deus são interrogáveis. Deus é aquele que sabe tudo. Nós estamos começando a querer saber. É diferente. Então nós estamos no mundo de provas e expiações, que estamos aqui muitas das vezes por rebeldia, por falta de humildade, passando por dificuldade desnecessária. Nós sofremos porque nós não estamos com Deus. Quem está com Deus não tem. E é engraçado que é assim, olha, quando você pede uma interferência, quando você interfere, se você não tiver mérito, for uma concessão divina, não fica de graça. Também é assim. Olha, aqui nessa obra, como é que chama a obra, gente? Há 2000 anos, nós acompanhamos a Flávia, a filha do senador Publio Lentulus, leprosa, nascera leprosa, e tentaram de tudo no mundo, não conseguiram. Na verdade, eles se deslocaram então para a área da Palestina, aonde se encontrava Jesus, que talvez o motivo fosse esse. E ao chegar lá, a única solução era Jesus. Ele relutou, mas pelo pedido da filha e da sua esposa, ele acabou indo até Jesus. A contragosto, vestiu uma túnica simples, mais ou menos perto da noite, como se fosse vistoriando a região, porque era uma autoridade, e ali se prepara para encontrar com Jesus. Encontra. E há aquele diálogo memorável, extraordinário. Mas eu quero falar só essa frase aqui. Além de Jesus falar da pequenez do poder deles, da miséria de suas riquezas, em que ele poderia agora escolher, e que ele escolheu errado. Jesus já percebeu e falou que a falta das flores da humildade faria com que ele sofresse muito. Assim. E ele, o senador, ouvindo aqui, mas como que eu vou sofrer com esse poderio todo e com essa estrutura que eu tenho? Mas sofreu. Falta de humildade. Gente, humildade é o que é. Eu inclusive faço propaganda aqui. Olha, nós estamos com o nosso estudo pelo meu Instagram, Dario.espiritualidade, todo domingo às 20 horas. Nesse domingo nós vamos estudar sobre humildade. Sem humildade nós não somos nada nessa terra. A humildade é a virtude base por excelência. E o Emmanuel, o senador, a reencarnação do Emmanuel, ele não teve. E Jesus fala assim com ele, olha, agora volta ao lar, consciente da responsabilidade do teu destino. Se a fé instituiu na tua casa o que consideras a alegria com o restabelecimento de tua vida, o que Jesus está falando aqui? Não foi ele, foi a fé vindo da esposa, da Lívia, que fez com que interferisse e pudesse salvar a filha. Mas assim, que consideras como se fosse alegria. Jesus não fala que é. Jesus fala que ele considera que é alegria. Mas talvez nem sempre será. Mas para nós sim, a gente acha que a cura é. E falou com ele, olha, o que consideras? Volta ao lar. Mas, olha, mas não te esqueça que isso representa um agravo nos teus deveres para o teu coração diante do nosso Pai que está no céu. Não é de graça, não. Ele não devia, aliás, ele não tinha mérito, ele não tinha essa fé, ele estava querendo a cura, porque ia alegrar o coração dele, mas não partiu do mérito dele, partiu do mérito da esposa, mas ele vai ser colocado na tua conta. Assim. Então, quando nós não temos cabedal, quando nós não temos mérito, é agravante para nós, muitas vezes. É isso que as obras estão falando. Mas o que leva com que a nossa fé seja eficaz? O que faz com que nós possamos sair daqui, com os nossos pedidos atendidos?
mérito, trabalho no bem, ser útil, servir, trabalhar em prol do outro, do bem comum e não social. O egoísmo não tem força nenhuma. Não tem força. Simão Pedro, na obra Boa Nova, questiona isso sobre Jesus. Simão Pedro pergunta: Senhor, Deus ouve as nossas preces? Jesus, gente, é making off. Lá na obra Boa Nova, é fala direta de Jesus para nós, para a gente tentar entender como que aquilo funcionava, porque a gente só pega a frase, né? Tudo que pedires será concedido, só assim. Mas lá tem conversa, tem clareza, o nosso linguajar. Eles adaptaram aquela conversa na época numa língua praticamente morta aos nossos dias de hoje, para a gente entender. Vestiram a essência, né, do ensino através do nosso linguajar hoje, do português, com o Chico e com o Humberto de Campos na obra, para a gente entender. E Pedro pergunta a Jesus: Deus atende todas as nossas preces? Como não, Pedro? Todas. Ele falou assim: mas Senhor, mas é todas mesmo? Simão Pedro, aí ele dá aquela aula a Simão Pedro. Simão Pedro fala assim: meu Senhor, eu não tenho sido atendido por Deus nas minhas preces. Vocês têm? Pensem aí. Tem? Tudo que vocês pedem, tem? Melhora meu marido, o marido melhora? Cura meu cachorro, o cachorro cura, né? Me dá mais dinheiro, o dinheiro tem vindo. Me dá mais harmonia, tem vindo. Conserta o nosso país, tem consertado. Gente, não tem não. Mas sabe o que acontece aqui, Dani? É que as pessoas acreditam mais entre aspas, no castigo do que na própria medicina. Eles dão mais ênfase assim: Deus castiga. Então, ao invés de acreditar que Ele pode fazer tudo de bom na sua vida. Claro. Então, as pessoas canalizam essa energia, essa atenção para isso. É isso aí. Além disso, de não conseguir perceber, é também acreditar que só aquilo que eu acho que é bom. Assim como eu mano achava que a cura da Flávia era a alegria do lar. No entanto, a menina, né, ela realmente curou da lepra, mas nunca teve uma saúde assim. De vez em quando voltava algumas coisinhas, mas ela não teve de pé sem a lepra. Mas nunca foi feliz. Nunca foi feliz. Assim. Então talvez aquela situação poderia alçá-la a uma posição espiritual melhor. Deus sabe o que faz. Tá, gente? Só para a gente tentar entender isso. Tem um telefone do cabelo. Aqui. Mas aí, o que acontece? Nós temos que entender de quem? Nós temos que entender que há um plano de Deus para nós e que nós estamos aqui à mercê das situações. Quando Simão Pedro pergunta isso para Jesus, Jesus falou que atende tudo, e ele fala que ele não estava sendo atendido. Jesus pergunta a ele: o que tens pedido a Deus? O que Simão Pedro fala? Eu tenho pedido, Senhor, que aplane as questões materiais. Simão Pedro era pobre, muito pobre, pescador, né? Na época lá diante dos ricos, né? Pobre, apesar de era dono da empresa pesqueira. A esposa precisava plantar para poder colher comer, não tinha servos, né? E aquilo ali ele andava com dificuldade na questão material, que não é o caso dos senhores, né? A maioria aqui está bem, já ganha bem, né? Em torno de 10 mil, 20 mil é a base aqui. Então, ou seja, todo mundo tranquilo, não tem essa questão. Mas lá tinha. E o fato é que Simão Pedro então fala isso com Jesus. E Jesus fala com ele: Simão, enquanto colocares os teus desejos na frente da vontade do nosso Pai, sairás com as suas tentativas frustradas. Nossa, gente. Ou seja, coloquemos Deus, deixemos Deus decidir, façamos o nosso pedido, mas fala assim: Senhor, é o meu pedido, mas seja feita a tua vontade. Nós não damos conta? Senhor, seja feita a tua vontade. Eu almejo e penso que a cura de Micael é melhor. Eu que eu quero, eu desejo Israel, mas Senhor, que seja feita a tua vontade. Acabou. E eu ficar bem, se ele curar ou não. Inclusive, se ele morrer, para mim não tem problema não. Mas o fato é que a gente sempre quer colocar a nossa vontade na frente da vontade de Deus. E muitas das vezes nós não temos feito realizações.
nós não temos trabalhado, nós não temos melhorado, nós não temos servido. E como que a gente quer impor a Deus? Olha, aquele menino de 8 anos, ele nasceu para servir a Jesus. E tinha já servido, tinha mérito. Olha, por que a prece é eficaz? Porque ela é embasada em mérito, ela é embasada em ações. É o nosso caso. Senão nós vamos ficar na misericórdia, nós vamos ficar na caridade, que funciona também, alheia. Mas quando não tiver, nós não temos. Ou então, quando a senhora, por mais que Flávia está passando por dificuldade, sozinha, não arruma ninguém, que a coisa toda, e ela lutando, ela tem que a coisa, e ali é para aquilo ali, ou seja, ela luta e diz assim, não vamos deixar não, porque é o melhor para ela. Não tem como. Ela não tem mérito, maltratou os maridos tudo passado, traiu todos, roubou de todos, enriqueceu, agora está aí. E fica assim nessa pitimba, e o mundo é assim, porque aquilo é o melhor. Se der uma coisa, tira do aprendizado. E ela não aprende assim. Então olha como é que vai levando a vida da gente dessa forma. São satisfações bobas, mas assim, tem me dado uma alegria. Quando eu fiz uma alteração no meu nome, quem nasce desgraçado, você nasce na periferia, pobre, problemático, no bairro, no pior bairro. Eu nasci na pior casa e a casa na pior rua, a rua no pior bairro e na pior família. Você acredita? E gato todo esquisito, um orelhão, um pezão, todo bagunçado, não sabia falar 2 palavras corretas em português e não conversava com ninguém. E com isso, a situação, ela vai se agravando, porque você não vê portas, você não vê, e nasce com um nome que não existe. Aí, quando eu fui fazer a alteração no nome, gente, a hora que tentem para vocês mudar o nome, gente, mas você precisa de uma negativa, um nada consta em todos os órgãos. Parece que eles são até nos desencarnados. Se daria de leva aí uma coisa, senão não muda. E eu fui um por um, gente, que graça. Eu fiquei feliz, falei, gente, não teve ninguém. No sentido assim, eu não está limpo, em todas as instâncias, eles olham todas as instâncias, está limpo. Então eu fiquei feliz, aquilo me deu assim, gente, isso é bom, isso é bom. Quando eles falam que o nome nosso vale muito, e eu senti isso, porque realmente é importante. Eu fiquei feliz com isso, o fato de eu ter cumprido até então e não ter lesado órgão nenhum e meu nome não está preso e sujo em lugar nenhum. Fiquei feliz. Uma outra situação é essa situação agora, o fato de pleitear um cargo eletivo. E aí, gente, mas recebendo áudio, recebendo o parecer das pessoas, eu choro. Confesso a vocês que eu fico olhando assim, gente, a pessoa mandando áudio que eu mando, depois ela manda aquele monte, E tem uns 3 dias que eu estou só fazendo isso, e as pessoas mandando áudio e me dando parecer dela em relação à minha pessoa. Aí eu falei assim, gente do céu, e alegria. Então você vendo a imagem que ela tem, eu sei que são corações bons, eu sei que são pessoas que têm um olhar bom, e muitas das vezes elas estão até, eu não tenho aquilo que elas estão falando, mas dá na gente um ânimo, um estímulo para a gente ser alguém, para você fazer de fato algo que possa atender as pessoas. Então eu até comentei com o Vânia, eu falei, não, para mim já está resolvido. É como se você fizesse uma avaliação da sua vida depois de morto. Só que eu não morri ainda, eu acho. Não morri. Então aquilo é bom, cara, aquilo estimula a gente e dá na gente aquela certeza. Gente, gravem isso. Certeza. Façam o bem. Sirvam as pessoas. Sejam úteis onde estiverem. E melhorem a si mesmo. Melhorem. Invistam em vocês no sentido de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais afável, de ser uma pessoa mais compreensiva, de ser uma pessoa mais paciente, mais tolerante, mais amorosa, uma pessoa que serve. Não há nada mais grandioso que isso. Só a satisfação de você ser já vale.
E aí os percalços, as lutas, as dificuldades da vida, elas vão servir de trampolim. E não de castigo. E não de maldade nessa visão que a gente só vê. Não. Elas vão te auxiliar, elas vão te colocar num pedestal mais alto. As lutas, dificuldades, os empecilhos, e a gente ter aquele sentimento de gratidão a Deus. De gratidão a Deus. Então, olha, sinceridade, mas tem me feito tão bem. E eu renovando os meus propósitos. Eu falei para mim mesmo, olha, daqui para frente é só para frente. Eu não me permito recuar. Eu não vou me permitir errar. Eu não quero ter uma fala ou uma imagem que venha a atrapalhar o que eu quero realizar dentro de mim. No sentido da gente estar bem, no sentido de você ser aquela peça de Deus, aquela peça de Jesus, que vem auxiliar, que vem ser útil. Não há, gente. Vocês podem conquistar o mundo, mas se não tiver paz, se não tiver harmonia, e olha, e bem-estar interno, não resolve. Não resolve. Acompanhe as pessoas que estão desenganadas pelos médicos. Acompanhe, você vê, tem notícia das pessoas que estão no hospitais ou com uma doença naquilo e estão indo embora. Acompanhe. Olha, converse com elas. Vocês veem muitas das vezes, olha, o arrependimento, o desespero, remorso, o querer fazer diferente. Acompanhe. É bom que a gente saiba disso. E é bom que a gente tenha acesso a isso para a gente refletir, para a gente ver o que vale nessa terra, o que é importante, o que tem sentido, o que tem significado para nós. Senão a gente fica nessa luta aí, olha, nesse corre-corre, nessa vida, né, ingrata, selvagem, correndo para lá e para cá, e nós não conseguimos melhorar nós mesmos. Nós estamos aqui para fazer a nossa melhoria, o nosso aperfeiçoamento. Eu tenho pedido, né, as cargas, os estudos, gente, virem os estudos para a melhoria do ser humano, virem o estudo para a nossa reforma, para que nós possamos sair daqui melhor, para que a casa seja um centro de transformação de almas, educação de almas, que é o principal. E tem dado ênfase enorme na reunião de segunda-feira que a gente faz, que é a questão da transformação do ser humano. Pegar o Evangelho e fazer com que nós possamos melhorar nós mesmos. Senão, nós vamos ter teoria, nós vamos conhecer, mas muitas vezes nós não vamos aproveitar essa teoria em crescimento do nosso mundo. E a prece, ela só vai ter força quando você tem algo feito. E quando você tem aspirações com o propósito de servir as pessoas. Não é. Como diz Jesus, olha, hoje o que se fala no mesmo mundo é a necessidade de espiritualidade, não é de religião. A religião pode levar à espiritualidade, mas tem muita religião que não tem espiritualidade nenhuma. É espiritualidade. A espiritualidade, ela está ligada a significado, sentido, como diz Jesus, é servir. É a gente servir a humanidade. Se você quer ser o maior de todos, seja o servo de todos. Tá, gente? Então, que nós possamos pensar nisso, que nós possamos fazer as nossas preces valerem. Então, por isso que tem sentido, tem algum sentido. É claro que eu posso fazer minha prece e incentivo cada um ao hábito de fazer a oração. Mas quando a gente vê uma pessoa que tem conhecimento, que está na altura, e você pede a ela para orar para você, é porque instintivamente você percebe que ele tem moral e que a prece dele vale mais do que a sua. E é mesmo, tá? Porque uma pessoa tem vida entregue ao bem, ela tem uma moral elevada, então faz realmente a diferença. Mas essas pessoas também, elas não são bobas. Se Marisa pede aí, fica diante de Madre Teresa de Calcutá, e aí ela está passando por dificuldade, e pera, Madre, ora por mim, Madre. Eu estou com tanta dificuldade, o que a Madre vai falar? É claro, Marisa, eu vou orar por você, vou te incluir nas minhas orações.
E a hora que a Marta for orar, a Marta vai orar: Senhor, eu te coloco aqui, ajuda a minha filha Marisa. Ela é tão boa, não é tanto, mas ela vai falar. Ajuda a minha filha Marisa, ela é tão boa, Senhor. Ela está passando por dificuldade, ela está assim, eu te imploro, auxilie, Senhor. E termina assim: mas seja feita, Senhor, a tua vontade, e não. Você pode estar certo disso. Esses espíritos são lúcidos, eles sabem o que estão pedindo, e sabem que a vontade de Deus é maior, a sabedoria de Deus é maior que a nossa. É isso que nós temos que aprender. Nós temos essa humildade de aprender. Mas é que, olha, para encerrar, peguemos o hábito de fazer prece, porque no fazer nós vamos melhorando, a gente vai aperfeiçoando, nós vamos aprendendo, tá? Hábito de fazer prece. Se puder fazer prece 12, 15 vezes por dia, faça prece. Oração, oração. Mas agora, para que a prece possa ter força, faça prece. Dá utilidade à sua vida, o seu tempo, o seu conhecimento, a sua vida, as suas energias. Faça isso, porque quando você fizer isso, você estará dando força para a sua oração. E pense no bem comum. Esqueça muitas das vezes de si mesmo, pense no próximo. Vamos orar para os outros em vez de ficar orando só para nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine e que nós possamos, olha, sair da terra, gente, melhor do que nós chegamos. Que nós possamos valorizar sempre esse conhecimento que nós estamos tendo. Esses ensinos, que para mim é luz e que não há nada mais importante do que isso. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre, que assim seja.